Olá pessoal, boa noite. Sou Manuel Gomes, tecnólogo, engenheiro civil, servidor público federal, ocupando o cargo de engenheiro civil há 22 anos. Tenho o livro publicado, O Espelho de Minha Vida, cuja venda e distribuição está sendo feita exclusivamente pela internet, nas livrarias Cultura, Saraiva, Editora Iglu, dentre outras. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre a organização e organograma da Justiça Eleitoral. Vamos falar do domicílio eleitoral, do alistamento eleitoral. É muito importante esse nosso encontro de hoje, porque vamos falar de um eleitor muito importante que está surgindo aí com muita força, muita vontade de participação, que é aqueles eleitores dos votos facultativos, que está entre os 16 e os 18 anos. Ao falar disso aí, nós vamos ver que não é bem assim, é a partir dos 15 anos. Mas vamos falar com mais detalhe. O processo eleitoral, ele dá início nas convenções e termina com a diplomação dos candidatos eleitos. Para isso, há um trabalho enorme, muito trabalho, muita dedicação para que seja desenvolvido essas eleições, a Justiça Eleitoral, com a colaboração do Ministério Público, para que tudo dê certo. O Ministério Público Eleitoral, apesar de muita gente achar que é um órgão da Justiça Eleitoral, não é. O Ministério Público Eleitoral é um órgão independente que trabalha ao lado da Justiça Eleitoral, mesmo porque o Ministério Público não é um órgão judiciário. É um órgão fiscalizador que ajuda a manter a ordem e a segurança das eleições. Para começar, vamos falar dos órgãos da Justiça Eleitoral. Os órgãos da Justiça Eleitoral são Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais e juntas eleitorais. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é composto por no mínimo 7 juízes ou ministros. As duas formas estão certas. Se na prova cair juiz ou cair ministro, está certo. Uns falam de ministro, outros falam de juiz. As duas formas são válidas. A Justiça Eleitoral, ela é temporária. Por que temporária? Porque não é uma carreira para magistrado do Supremo Tribunal Federal Eleitoral. Aliás, digo, Supremo Tribunal Eleitoral não tem carreira para os seus magistrados. Eles vêm, são nomeados, eleitos e nomeados de outros tribunais. Passamos a ver isso agora. No Tribunal Superior Eleitoral é composto
de 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, escolhido pelo voto secreto no seu respectivo tribunal, e mais 2 advogados juristas de renome, escolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa lista de 6 candidatos. Essa lista de 6 é encaminhada ao presidente da República, hoje nossa presidente, no caso, né? Que será escolhido 2 e nomeado pelo presidente. Veja bem, nesse caso do Supremo Tribunal Eleitoral, não há necessidade de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Basta ser nomeado, aliás, nomeados pelo presidente da República, esses 2 juristas. Da mesma forma que são eleitos os titulares, são eleitos substitutos. Cada titular tem substituto. Para a substituição, no caso que ficar uma vaga, um cargo vago, só será substituto aquele da sua respectiva classe. Ou seja, ficou um cargo vazio de um ministro, juiz do Tribunal Regional Federal, que faz parte do TSE, Tribunal Regional Eleitoral, só um da sua classe irá ocupar o seu lugar. E assim por diante. O mandato do juiz, outros falam ministro, é de 2 anos no mínimo e 4 anos consecutivos. De 2 a 4 anos consecutivos. Veja bem, essa palavra consecutivo tem um significado muito importante. Porque se eu falo, o juiz é escolhido por 2 anos e no máximo 4 anos, isso significa que o juiz não iria ter que voltar jamais a ocupar o cargo no TSE. No entanto, a gente fala 2 anos no mínimo ou 4 consecutivos. Isso quer dizer o seguinte, ele pode ser nomeado, eleito e ocupar o cargo por 2 anos e depois ser reconduzido por mais 2 anos e completar os 4 anos consecutivos. Aí terminou o prazo dele, aí se afasta, no entendimento dos regimentos internos dos tribunais, ele se afasta por mais 2 anos e pode retornar numa outra oportunidade, se assim o desejar e for eleito. O presidente e vice-presidente será dentre aqueles juiz, ministros, eu falo juiz, ministro, que uns falam juiz, outros falam ministro, mas é a mesma coisa, que vieram do Supremo Tribunal Federal. Já o corregedor-geral é um dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Essa é a composição do Supremo Tribunal Eleitoral. Agora vamos falar do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral existe um para cada estado e Distrito Federal. Veja bem, aqui cabe uma observação. Existe um, sempre irá existir um. Nunca um estado ficará sem um Tribunal Regional Eleitoral. E também nunca irá ter mais do que um. É um e apenas um Tribunal Eleitoral por unidade da Federação
e Distrito Federal. Veja bem, no caso de Mato Grosso, que foi dividido em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na época tinha um Tribunal Regional Eleitoral, um só, apenas um. Teve que criar mais uma estrutura de um Tribunal Regional Eleitoral, porque cada estado, cada unidade da federação tem que ter seu Tribunal Regional Eleitoral. Eles também são de 7 membros, pode ir até 9, mas nunca passou disso, sempre fica aí no 7, então considera 7. E são compostos pelos seguintes: 2 desembargadores. Desembargadores são juízes de segunda instância. 2 juízes de direito, escolhido pelo voto secreto pelo Tribunal de Justiça, de sua respectiva unidade da federação. 1 juiz do Tribunal Regional Federal. Caso não exista Tribunal Regional Federal na unidade da federação, será convocado um juiz federal para compor o Tribunal Regional Eleitoral. Também aqui nesse caso, serão nomeados 2 advogados da classe jurista, juristas renomados. E aqui é uma diferença entre os juristas do TSE, porque é o seguinte, lá tinha uma lista de 6, aqui vai ter 6 também, só que em 2 listas de 3. Então, o Tribunal Regional Eleitoral vai escolher 2 listas tríplice, ou seja, 2 listas de 3, vai encaminhar para o Tribunal Superior Eleitoral e, sendo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, será encaminhado para o presidente ou a presidente, no caso, nomear 2 desses juristas, advogados. O presidente e vice-presidente será obrigatoriamente os desembargadores. O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral vai depender do regimento interno de cada Tribunal Regional Eleitoral das unidades federativas. A unidade que escolhe o juiz de direito, outros acumulam o cargo de presidente e com cargo de corregedor. Então vai depender do regimento interno de cada unidade da federação. O que fica definitivo é que o presidente e vice-presidente serão os desembargadores. O outro órgão da Justiça Eleitoral são os juízes eleitorais, aqueles juízes responsáveis pelas zonas. No caso, se não tiver juiz eleitoral, será um juiz de direito com as garantias da magistratura, ou seja, ele não pode ser removido, transferido, tem que ter as mesmas garantias. Agora cabe aqui uma observação, para o melhor entendimento. O que são zonas eleitorais? Zonas eleitorais são o Estado ou unidade da Federação ou Distrito Federal dividida em zonas. E aí pode acontecer várias situações. Você pode ter uma cidade com uma zona, uma cidade com mais de uma zona, né? Aí é uma cidade maior, né? E também pode ter
uma zona com mais de uma cidade, 2, 3, depende do porte da cidade e da situação da região, né? Então, isso aí é casa a casa. Outra situação aí que acontece, se houver mais de um juiz na zona eleitoral, será feito um rodízio de 2 anos para cada um. Imaginamos que tenha 3 juízes, 4 juízes, então um ocupa 2 anos, o outro ocupa mais 2, o outro ocupa mais 2, mais 2, e aí volta no primeiro e vai fazendo isso, sempre o rodízio. Uma coisa importante é não confundir zonas eleitorais com sessão eleitoral. Sessão não é um órgão eleitoral. Sessão é o lugar onde você vai depositar o seu voto, enquanto que a zona eleitoral é o Estado, unidade da federação dividida por região. Agora, já a junta eleitoral, que nós vamos falar agora, é um órgão da Justiça Eleitoral. Ela já teve uma importância muito grande antes das urnas eletrônicas. Eu até me lembro que nas épocas das apurações de voto, era uma briga, porque era voto a voto, contado. Então, a junta tinha um papel muito importante. Hoje, ela praticamente não existe, assim, em termos de importância. Quer dizer, ela continua existindo, é nomeada, funciona no que couber, mas a importância dela hoje é bem pequena. E ela é composta pelo seguinte: um juiz eleitoral, mais 2 membros ou 4 membros. Esses membros não precisam ter conhecimento jurídico. Não precisa. O juiz será o seu presidente. Ele sempre será o presidente da junta. Agora veja bem, que eu falei um juiz, 2 membros ou 4, e não 2 a 4. Então a junta ela pode ter um juiz e 2 membros, ou um juiz e 4 membros. Mesmo que necessita mais trabalhos, aí o que acontece? Você vai ter que criar outra junta. Vamos supor, precisa de 8 pessoas trabalhando. Você vai ter que criar 2 juntas. Um juiz, uma de 4 e mais outro juiz, outra de 4. Você não pode ir juntando pessoas numa mesma junta. Você tem ou uma junta de um juiz e 2 membros, ou uma junta de um juiz e 4 membros. Mas como hoje perdeu a importância da junta, então isso não é um grande problema, né? O TRE, em audiência pública, 60 dias antes das eleições, é convocado e nomear as juntas. Aí está concluído os órgãos da Justiça Eleitoral. Supremo Tribunal Eleitoral, STE. Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Juízes eleitorais, são órgãos, não fala juiz, mas são órgãos. E juntas eleitorais, esses são órgãos da Justiça Eleitoral, o resto não são órgãos. O próprio Ministério Público Eleitoral não é um órgão da Justiça Eleitoral. Ele atua ao lado da Justiça Eleitoral, colaborando, fiscalizando
fazendo cumprir as leis, mas não é um órgão, mesmo porque o Ministério Público não é um órgão judiciário, é um órgão de fiscalização e de acompanhamento. Feito isso, nós vamos falar sobre domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral, que muita gente confunde com domicílio civil. Domicílio civil, que a gente estudou lá no Direito Civil, é a residência e moradia com ânimo de ali permanecer. Então, o direito civil é isso, é a residência e moradia com ânimo de permanecer. Tem que ter o ânimo de estar ali. Já o domicílio eleitoral é a residência e moradia, mas não fala em ânimo de ali permanecer. E aí abre, você tem uma série de possibilidades de ser o seu domicílio eleitoral. Seu domicílio eleitoral pode ser sua residência, sua moradia, mas também pode ser você trabalhar, por exemplo, em São Paulo e ter a sua pai, sua mãe, por exemplo, aqui na nossa cidade de Belo Campo, você mora em São Paulo, mas se você quiser ter o seu direito domicílio eleitoral aqui na cidade de Belo Campo, você pode. Você tem aqui sua família, seu pai, sua mãe. Então, esse é o direito de domicílio por afinidade, onde está a sua família. Também pode ser por patrimônio, patrimonial. Imaginando que você está em São Paulo, você comprou um sítiozinho aqui perto de Belo Campo, uma casa, etc. Você vem aqui uma vez por ano passar férias, ele pode ser seu domicílio eleitoral. E também profissional, de repente você trabalha em Belo Campo, mas você mora em Vitória da Conquista, certo? Você mora em Vitória da Conquista, mas você trabalha em Belo Campo. Você pode eleger Belo Campo como seu domicílio eleitoral. E ainda mais, você pode eleger seu domicílio eleitoral por interesses políticos, vantagens políticas. E aí o que acontece? Imaginemos o seguinte, você foi candidato a deputado estadual, vamos pegar a nossa cidade como exemplo, a gente está falando sempre dela. Você foi deputado estadual pelo estado da Bahia, só que você mora em Itabuna. Mas nas apurações do voto, você viu que Belo Campo te deu o maior número de votos, você foi mais votado lá. Percentualmente você teve foi muito mais votado em Belo Campo. Então você pode requerer o seu domicílio eleitoral em Belo Campo porque você foi melhor votado em Belo Campo. Agora, acaba aqui um comentário que é o seguinte: vocês, meu amigo, como eu, que saiu de nossa cidade para tentar a vida fora, eu, por exemplo, estou muitos anos fora de Belo Campo, e vocês também que saíram e estão fora, vocês têm todo o direito de ter seu domicílio eleitoral aqui na cidade de Belo Campo. Porque vocês têm aqui a sua mãe, seu pai, você tem aqui uma tradição de família aqui, a relação familiar, de amigos. Então é por afinidade, vocês têm o direito de ter seu domicílio aqui, vir aqui dar seu voto e escolher aquele melhor para representar a nossa cidade. Você queira aqui ser candidato também, você pode. Você está trabalhando, morando em São Paulo, mas você tem sua família aqui, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você pode vir aqui, eleger Belo Campo como seu domicílio eleitoral, vir aqui participar das eleições, ser candidato, se reeleger
e contribuir para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade com o seu conhecimento que você adquiriu durante todos esses anos. Também da mesma forma, você está em São Paulo, mas você tem suas raízes aqui, de repente você comprou aqui um sítiozinho, uma casa que seu pai e sua mãe tomam conta, então você tem suas raízes, você tem um patrimônio aqui, você pode requerer seu domicílio eleitoral aqui, embora seu domicílio civil seja em São Paulo, onde você tem sua residência, sua moradia com ânimo de ali ficar. Mas você pode requerer seu domicílio eleitoral aqui na cidade de Belo Campo e contribuir para a nossa cidade, votando, sendo candidato, se reeleger. A gente precisa de pessoas assim como você para que a gente possa colocar a nossa cidade para crescer. Agora vamos entrar num assunto importantíssimo, que é o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, ele tem 3 hipóteses. Ele pode ser proibido, facultativo e obrigatório. Para você ter uma ideia de quão é importante o alistamento eleitoral, a pessoa que não tem um título de eleitor, nunca se alistou, ele não é cidadão, não é cidadão. A cidadania se dá com o início da inscrição na Justiça Eleitoral. Às vezes eu brinco com os adolescentes, eles falam, isso aí, eu quero que me respeite porque eu sou um cidadão belocampense e tal. Eu falo, tudo bem, isso é bacana, é tudo, concordo com você, mas infelizmente ainda você não é cidadão. Você não é cidadã. Você não tem 16 anos. Você não tem um título de eleitor. O título é o primeiro documento que se faz a pessoa cidadão ou cidadã e que comece a exercer os seus direitos políticos. Portanto, o título é muito importante, além da cidadania. Sem o título, quando ele é obrigatório, que a gente vai ver mais para frente, sem ele você não consegue muitas coisas. A gente vai dar uma geral nisso. O título, o alistamento, ele é personalístico. O que é personalístico? Você tem que fazer pessoalmente. Você não pode dar uma procuração, você não pode pedir para alguém tirar para você, porque é você que tem que ir lá pessoalmente, com seu documento, fazer seu alistamento. Que documento que precisa? Precisa do... Você pode... Um dos documentos que eu vou falar, não são todos, um deles. Carteira de identidade serve. Registro de nascimento ou casamento serve. Para quem tem mais de 18 anos, ele tem que apresentar a quitação militar, né? Documentos assim que não servem, que eu sei, é o passaporte e a carteira nacional de habilitação. Aí me passou na memória por que não serve. Um é porque não tem afiliação e a outra é porque não tem a nacionalidade. A carteira nacional de habilitação não tem a nacionalidade. E por você ser eleitor, você ter o título, você ser elegível e você poder votar, você tem que ser cidadão brasileiro. Então o que acontece? A carteira nacional de habilitação não traz a nacionalidade e o passaporte não traz a filiação. Por isso que não serve. Então são muitos documentos que servem, né?
Aí você vai se apresentar em juízo, vai preencher, não você vai preencher, o servidor do cartório eleitoral, do juiz eleitoral, vai preencher na sua presença o requerimento de alistamento eleitoral, conhecido como RAI. Ele vai preencher e você vai assinar na presença dele. Ao assinar o servidor vai te dar um recibo. Esse recibo vem com o número, que já é o número de inscrição. Quando você receber esse recibo, vem um protocolo que já é o número do título que você vai receber posteriormente. Tá? O proibido, é proibido o alistamento para quem? Para os estrangeiros, porque o alistamento é para o nacional, para o brasileiro, né? E proibido também para os conscritos no serviço obrigatório militar. O que é isso? Conscrito é quando você faz o seu alistamento no serviço militar e é convocado para cumprir o serviço obrigatório militar. Então, nesse período, você não pode fazer o alistamento, que você irá começar o seu serviço militar aos 19 anos. Ah, você deve estar falando, pô, mas não é aos 18? Não, aos 18 você vai se apresentar à Justiça Militar, fazer seu alistamento, mas você vai começar no serviço obrigatório, se for o caso, né, aos 19 anos. E aí você não pode fazer o alistamento eleitoral. Mas se você já tiver feito ali após os 16 anos, tudo bem, seu título continua valendo, só que ele vai ficar suspenso, você não vai ter os direitos políticos que, sem restrição, ele vai ficar suspenso, depois passar o serviço militar, continua valendo. Também é proibido para aqueles que perderam seus direitos políticos por algum motivo. Por exemplo, o administrador público que teve improbidade, agiu com improbidade administrativa, perdeu seus direitos políticos. O preso, o condenado. Então, esses aí não pode fazer o alistamento. E tem o facultativo. O facultativo, ele é para os maiores de 16 e menores de 18 anos. E maiores de 70 anos. Agora veja bem, quando eu falo facultativo, é facultativo o alistamento, mesmo se alistados, também o voto é facultativo, vote se quiser, mesmo tendo título. Tanto os de 16 a 18 anos, quanto aos de acima de 70. Aí você vai falar, pô Manel, mas a pessoa está com 70 anos e ainda não fez o alistamento? É possível. Às vezes a pessoa mora, nós temos um país continental, mora num lugar muito distante, que tem que andar 4, 5 dias de barco para ir numa sessão eleitoral, numa zona eleitoral. E aí a pessoa, como não precisa, vai ficando e passa, os anos passam, chega aos 70 anos e não tem um título. Aí essa pessoa, de repente, vai morar na cidade e sente o direito, sente a necessidade, o prazer, a vontade de querer contribuir, participar da vida política, votando, querendo ser candidato. E aí sim, você vai lá e tira o título, é facultativo. Vai lá e tira, se você quiser, se não quiser, continua sem título, porque acima de 70 anos não é obrigado. Agora, cabe um comentário aqui entre os 16 e os 18 anos. Por quê? Não é bem assim.
Você com 15 anos completos, você pode tirar o título. Na seguinte hipótese, se no dia das eleições você tiver 16 anos completos, no próximo ano, por exemplo, quando chegar em janeiro, você já pode ir no juiz eleitoral da sua cidade, ou da sua zona eleitoral, e requerer o seu título, a sua inscrição. Como assim, Manuel? É assim. Você tem 15 anos e mais um pouco. Entrou no ano eleitoral, só que nesse ano eleitoral, quando for no dia das eleições, você vai ter 16 anos. Então você vai e faz o alistamento eleitoral, porque mesmo você não tem 16 anos, mas no dia da eleição você vai ter 16 anos. E aí tem um detalhe importante. O alistamento eleitoral está proibido para todos, não só para os 16 anos, mas para todos que não tem título, que vai fazer sua inscrição eleitoral, nos 150 dias antes das eleições. Ou seja, 5 meses, né, praticamente, se a gente contar 30 dias um pelo outro, vai dar um pouquinho mais de 5 meses. Tem que contar no dedo, ver, sei lá, a eleição é dia tal, você conta dali para trás 150 dias. Então você tem que contar 151, porque no 150 já é proibido, você vai lá e vai falar, olha, está suspenso o alistamento eleitoral nos próximos 5 meses, nos próximos 150 dias. Por que isso? Porque não dá tempo. Não dá tempo a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, fazer todo o trâmite e ainda te incluir o nome de eleitor na lista. O tempo é insuficiente. Então, prevendo isso, a Justiça Eleitoral já proíbe. Não se faz alistamento eleitoral nos 150 dias antes das eleições. Então, você jovem, que vai votar pela primeira vez, chegou janeiro, se você vai estar em outubro, comecinho de outubro, com 16 anos completo, vai ser em condições de voto, entrou 2016, em janeiro, você já vai no juiz eleitoral, você já pode fazer a sua inscrição. Agora não, porque você está fora do ano eleitoral, mas entrou o ano eleitoral, você pode procurar a sua zona eleitoral, vai no juiz, requeira a sua inscrição, requeira seu título. Que assim, quando chegar no dia da eleição, que você está com 16 anos, mesmo que você está com 16 anos completo, 16 anos um dia, você vai lá, você está com seu título, você vai lá e vota. Participe, tá? Isso é importante, importantíssimo. E os maiores de 70 anos, como eu já disse, se quiser. Se não quiser, mesmo tendo título, já teve o título, voltou até os 70 anos, já bom, 70 anos não vou votar mais, é facultativo. Se bem que quem mais vota são as pessoas com mais de 70 anos. É incrível como o civismo, né? Ela vai, participa, às vezes eu vejo as pessoas, vai lá, velhinho, com a bengalinha, um segura na mão da outra, vai lá e tem o prazer de votar, de contribuir para a sua cidade. Isso é bacana, é bonito, é muito legal, muito legal. A mesma coisa é você, jovem. Você que completa aí seus 15 para 16 anos, chegar no dia da eleição com 16 anos, você está lá participando, contribuindo para escolher o melhor para a sua cidade. Isso é bacana, é importante, é assim que a gente faz crescer a nossa cidade, é isso que a gente vai construir a cidade do nosso sonho, com a participação de vocês. Vocês jovens que vai ser o futuro da nossa nação, você que vai construir a cidade melhor, você que vai construir o estado melhor, você que vai chegar à presidência da República, você tem que participar agora, desde agora, não deixa para depois, e agora que tem que começar com 16 anos, para daqui um pouco, quando você tiver com 20 anos, você já pode se candidatar a vereador, e aí vai até chegar à presidência da República. É só você querer, viu? Só querer. Veja bem, falar em só querer, me lembrei de um fato. O Obama foi criado pela avó, né? A avó, um dia ele chegou para a avó com 10 anos, falou, mãe, aliás, falou, vó, foi criado pela avó.
eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Aí o que ela fez? Olhou para ele, falou assim, vai que você pode. E agora imagina se fosse aqui. Aí o que a gente ia falar? Obama, você tá louco? Você tá ficando maluco? Imagina você, nascido no Havaí, negro, muçulmano, com o nome Barack Obama, você querer presidente da República, você não vai ser nunca. Aí o que ia acontecer? Ele não ia ser mesmo. Mas o que ela falou? Ela falou, vai que você pode. E foi nas eleições que ele foi eleito com essa frase, yes we can, então você pode. É só você querer. Não importa onde você nasceu, não importa o que você é hoje. Se você quiser crescer, você vai conseguir, entendeu? Então é só querer e fazer por onde. Quem lê o meu livro sabe. Eu tenho a parte lá que querer é poder, desde que você faça por onde. Que não basta você querer, todos nós queremos. Agora quero ver você fazer por onde você chegar. E isso você faz de passo a passo. Você não vai querer dar um salto do último degrau do primeiro degrau para o último. Você não consegue, você tem que ir gargando degrau por degrau. Quem lê o meu livro sabe que foi assim que eu consegui, degrau por degrau, chegar. Eu fui servente de pedreiro, vim da agricultura, fui servente de pedreiro em São Paulo e fui crescendo, motorista, tecnólogo, engenheiro, prestei concurso, eu sou servidor público federal e graças a Deus a vida tem me proporcionado muitas coisas boas, muitas ruins, mas muitas boas. Se a gente fizer o balanço, as boas foram mais. Então é assim que a gente vai, é assim que a gente cresce, é assim que a gente